12 de maio de 2020, são 9 horas e 3 minutos, terceira e última parte da aula sobre diferença lei complementar e lei ordinária. Então, entenderam essa questão da medida provisória que eu falei para vocês? Vocês precisam saber disso para poder raciocinar em cima do que eu vou dizer agora, tá? Uhum. Então, presta atenção. Quando a lei complementar, quando a Constituição de 67 passou a prescrever que para aprovar uma lei complementar eu precisava de maioria absoluta, a doutrina olhou e falou assim, opa, se para aprovar uma lei complementar eu preciso de maioria absoluta, se para aprovar uma lei ordinária eu preciso de maioria simples, então a lei ordinária não pode revogar a lei complementar. Por essa questão formal. A lei complementar pode revogar a ordinária, mas a ordinária não pode revogar a complementar, porque a ordinária, para aprovar, requer maioria simples. Mutatis mutandis, uma medida provisória jamais poderá suspender a eficácia de dispositivo de lei complementar, porque a medida provisória, se aprovada, vai ser convertida em lei ordinária. Se a lei ordinária não pode tocar a lei complementar, a medida provisória também não pode. Entenderam isso? Uhum. Gente, essa corrente doutrinária, se vocês forem olhar o José Afonso da Silva, no livro clássico dele, da aplicabilidade das normas constitucionais, está lá. Eu tenho aqui em casa aqui uma das primeiras edições desse livro dele, e ele fala que a lei complementar, pela lei ordinária, pela questão formal, a lei ordinária jamais poderá revogar uma lei complementar, e por aí vai. Tá? E olha, essa tese foi adotada pelo STJ. Tem a súmula aqui, ó, coloquei aqui, ó, súmula 276 do STJ, tá ok? Essa súmula 276 do STJ, ela dizia claramente que uma lei ordinária jamais poderá revogar uma lei complementar. Tudo bem? Uhum. Só que os anos se passaram e a doutrina, principalmente a doutrina do direito tributário, começou a se debruçar sobre o tema, começou a estudar esse tema e começou a ter um entendimento diferente. A doutrina tributária, tá, pela pena do professor Geraldo Ataliba e do professor José Souto Maior Borges, tá? Olha só, olha o que eles começaram a entender, presta atenção. A lei complementar, ela é sempre complementar do ponto de vista formal, porque ela tem numeração própria e ela é aprovada por maioria absoluta dos membros do Congresso. Agora, nem todas leis complementares são leis complementares no aspecto material, porque algumas leis complementares, apesar de serem complementares no aspecto formal, no aspecto material, elas não são complementares. Por quê? Porque elas não tratam de matérias reservadas a elas. Então, essa doutrina passou a entender o seguinte: se uma lei complementar for lei complementar apenas no aspecto formal, porque trata de uma matéria não reservada a ela pela Constituição Federal, nesse caso, a lei complementar é complementar só no aspecto formal e não no aspecto material. Nesse caso, essa doutrina passou a entender que ela pode sim ser revogada por lei ordinária. Essa doutrina ela vai falar o seguinte: olha, nesse caso, faz um pouquinho mais de barulho. Um pouco barulho. Tá? Pô, no momento chave da aula, é o bebê chorando lá. Ai, pandemia. Então vamos lá. Mas, professor, é meio que, sei lá, tipo, tô tentando achar uma utilidade de você aprovar uma lei complementar, sendo que a matéria dela podia ser aprovada por lei ordinária. Se for para dar segurança jurídica, você pode revogá-la por lei ordinária. Então, é meio que, sei lá, qual que é a Não, relevância disso? exatamente isso que diz o professor Geraldo Taliba. Ele fala o seguinte: olha,
Se uma matéria não for reservada à lei complementar, mas se o Congresso Nacional se meter a besta e tratar dessa matéria em sede de lei complementar, tudo bem. É uma lei complementar no aspecto Formal. formal. Mas no aspecto material, é uma lei complementar? Não. A matéria é reservada à lei complementar? Não. Então por que ela não pode ser revogada por lei ordinária? Estão entendendo a evolução doutrinária? Uhum. Mas se aprovaram como lei complementar, é porque queria dar mais segurança jurídica para aquele assunto. Aí foi aprovado de uma maneira mais dificultosa, aprovou-se como lei complementar, depois uma ordinária vem e revoga, também não faz sentido. O Daniel... Você teve um trabalho maior para aprovar aquela lei, e depois vem uma lei ordinária e revoga. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem é que reserva as matérias para serem tratadas por lei complementar? A Constituição? Só que você concorda comigo que se você disser que se uma matéria que não for reservada à lei complementar pela Constituição for tratada pelo Congresso Nacional em sede de lei complementar, se você disser que a partir de agora essa matéria, essa lei só pode ser revogada por lei complementar, você percebe que você está dando poderes ao Congresso Nacional via lei complementar a reservar a matéria por lei complementar? Ah, sim. Sim. Entendeu? Entendi. Então preste atenção. São essas que atuou numa seara que ele não deveria ter atuado. No caso, ele aprovou uma lei como complementar que não deveria ter aprovado como complementar. Não, veja bem. Não é que ele não deveria. Ele até pode fazer isso, como ele fez. Só que essa lei complementar, ela é só complementar no aspecto formal. Ela não é complementar no aspecto material. Se ela não é complementar no aspecto material, então ela pode sim ser revogada por lei ordinária. Porque quem reserva a matéria a ser tratada por lei complementar é a Constituição. Não é o Congresso via lei complementar. Se o Congresso quiser reservar uma matéria a ser tratada por lei complementar, ele até pode fazer isso. Basta elaborar uma. Não entendi. Se o Congresso Nacional quiser pegar um assunto e conferir maior segurança a esse assunto, passar a dizer que esse assunto só pode ser tratado por lei complementar, ele pode. Mas para ele fazer isso, ele tem que elaborar o quê? Uma emenda à Constituição. Nada impede o Congresso Nacional de aprovar uma emenda à Constituição, alterar um texto da Constituição e aonde estava escrito a lei disporá sobre, colocar a lei complementar disporá sobre. Pronto. Se o Congresso fizer isso, alterar o texto da Constituição, ele, Congresso, passou a conferir maior segurança jurídica naquela matéria. Agora, o Congresso, via lei complementar, não pode fazer isso. E até faz um sentido, professor, porque eu acho que se o Congresso achasse que eles tinham poder para elaborar uma lei complementar no aspecto formal e ela fosse considerada mesmo uma LC, também afetava na parte do executivo, né, de não ter a medida provisória. Exatamente. Tratar do assunto de medida provisória. Esse é o segundo ponto. Então, vejam só. Se você disser para mim que a medida provisória jamais poderá suspender a eficácia do dispositivo de lei complementar, você está retirando o poder do presidente da República. Por quê? Porque se eu tiver uma matéria que não é reservada à lei complementar, mas se ela for tratada pelo Congresso em sede de lei complementar, você está dizendo que o presidente da República não pode dispor sobre esse assunto. Então, isso seria inconstitucional. Ok? Então presta atenção. Ó, vamos lá. Vamos pegar um assunto aqui. Direito civil. Ok? Direito consumidor. Direito consumidor é reservado à lei complementar? Não sei. Não. Acho que é assim. Não é, não. Não é? Se você for na Constituição lá, a Constituição fala assim: a lei disporá sobre as relações de consumo.
Como a Constituição fala, a lei disporá sobre as relações de consumo, a Constituição está reservando essa disciplina lei complementar? Não. Não. Tá. Aí vem o Congresso Nacional e cria o Código de Defesa do Consumidor por lei ordinária, porque a matéria não é reservada, tudo bem? Tudo bem. Para revogar esse dispositivo, eu preciso de uma outra lei ordinária, concorda? Certo. E o presidente da República, se editar uma medida provisória sobre esse assunto, ele vai suspender a eficácia do dispositivo dessa lei ordinária, concorda? Sim. Então, veja bem, o presidente da República tem poderes para, via medida provisória, suspender a eficácia do dispositivo do Código de Defesa do Consumidor. Porque essa matéria não é reservada à lei complementar. Tudo bem? Tudo bem. Agora, se o Congresso Nacional elaborar uma lei complementar dispondo sobre as relações de consumo, suponhamos que o Código de Defesa do Consumidor seja uma lei complementar. Certo? Suponhamos que o Código de Defesa do Consumidor seja uma lei complementar. Aí eu pergunto para vocês, a partir de agora, o Congresso Nacional só poderá dispor sobre defesa do consumidor em sede de lei complementar? Veja, se você adotar a primeira corrente doutrinária, a resposta é positiva. Sim. Mas só que daí vem a segunda corrente doutrinária e fala que não. Fala não, porque essa é uma lei complementar no aspecto formal. Mas não é uma lei complementar no aspecto material. Logo, apesar do Congresso Nacional ter tratado a defesa do consumidor via lei complementar, como esse assunto não é reservado pela Constituição ao trato da lei complementar, nada impede uma lei ordinária de revogá-lo. E nada impede o presidente da República de suspender dispositivo, suspender a eficácia desses dispositivos via medida provisória. Entenderam, gente? Entendi. Então, olha só. Essa segunda corrente doutrinária, ela diz que não há necessariamente distinção hierárquica entre lei complementar e lei ordinária. Por isso que ela coloca ele aqui, ó, no mesmo patamar. Tá vendo? Essa nova corrente doutrinária, ela vai dizer o seguinte: se a lei complementar tratar de um assunto reservado a ela, a lei ordinária não pode se intrometer. Mas não porque a lei complementar é superior à lei ordinária. É porque a matéria é reservada à lei complementar. Agora, se a lei complementar tratar de uma matéria não reservada a ela, nada impede uma lei ordinária de revogá-la. O que define a matéria, né? Exatamente. Essa matéria ou específica. Então, o Joel Talib tem uma expressão que ele fala assim: a lei complementar, quando trata de uma matéria que não é reservada a ela, não é aquela lei complementar constitucional, entendeu? A lei complementar constitucional ordinária. ela é capenga, porque ela é complementar no aspecto formal, mas não é complementar no aspecto material. Então, não é aquela lei complementar constitucional, tudo bem? Ela é uma lei complementar formal, mas não é no aspecto material. Nesse caso, nada impede a lei ordinária de vir revogá-la. E, nesse caso, nada impede também uma medida provisória de suspender a eficácia desse dispositivo de lei complementar. Giovana, está entendendo? Sim, professor. A outra também, que eu não sei o nome dela, acho que é a Júlia. Oi, professor. Tô entendendo. Tudo bem? Agora entendi. Entendi. No Júlia, começo eu não entendi. O que Agora sim. No começo eu não tinha entendido, mas agora eu entendi. É, porque isso não é fácil, tá, gente? É. Tá ok, professor. Pode seguir, está ok. O que eu estou explicando para vocês, eu vou confessar a vocês, eu nem tive na faculdade, tá? Entendeu, Renato?
Desculpa, eu tive que sair. Mas você está entendendo o raciocínio? Tô entendendo. Então, olha só. A corrente doutrinária inicial, que pregava uma superioridade hierárquica da lei complementar sobre a lei ordinária em função do aspecto formal, que dizia que, independentemente da matéria tratada em sede de lei complementar, ela jamais poderia ser revogada por lei ordinária, e uma medida provisória jamais poderia suspender a eficácia do dispositivo de lei complementar, corrente essa adotada pelo STJ, essa corrente doutrinária evoluiu e passou a dizer o seguinte: se lei complementar tratar de uma matéria não reservada a ela, ela pode sim ser revogada pela lei ordinária e a medida provisória pode sim suspender a eficácia do seu dispositivo. E essa nova corrente doutrinária, ela foi acolhida pelo Supremo Tribunal Federal. E no momento que o Supremo Tribunal acolheu essa tese, o que o STJ fez? Cancelou a sua súmula. Isso que eu coloquei para vocês aqui, ó. A súmula do STJ está cancelada. Cancelada. Entenderam? Uhum. Dúvidas, Então, gente? professor, no começo da aula você fez uma pergunta assim: a lei complementar é superior à lei ordinária? E aí, nesse caso, agora, depois dessa segunda corrente aqui que a gente acabou de ver, somente no aspecto material? Então eu vou ler para você aqui, ó. Para esse entendimento, não há necessariamente. Por que não há necessariamente? Porque, eventualmente, pode ter. E eu vou explicar depois para vocês. Eu não vou entrar agora, hoje, porque eu acho que eu já falei muita coisa para vocês. Eu quero que vocês raciocinem um pouco sobre isso. Quero que vocês leiam o texto do Vicente Paulo. Na aula que vem, eu vou voltar a falar sobre isso, tá? Porque isso não é uma coisa que vocês aprendem de primeira. Vocês acham que estão entendendo, vocês entenderam, mas vai passar 2, 3 dias, vai vir confusão na cabeça de vocês. Então, olha só. Para essa corrente, para esse entendimento, para essa corrente doutrinária, não há necessariamente superioridade hierárquica da lei complementar sobre a lei ordinária, tendo em vista o aspecto formal. O que há é uma reserva de matéria. Então, veja bem, para essa corrente doutrinária, uma lei complementar não é necessariamente superior à lei ordinária. Pode até ocorrer de ser, mas não necessariamente. Para essa corrente doutrinária, o que acontece é o seguinte: é a reserva da matéria. Se a lei complementar for lei complementar no aspecto formal e material, aí ela é untouchable pela lei ordinária. E untouchable por medida provisória. Quer dizer, se a lei complementar tratar de uma matéria reservada a ela, medida provisória e lei ordinária não pode chegar perto. Agora, se a lei complementar tratar de uma matéria não reservada a ela, aí, nesse caso, a lei ordinária pode revogá-la e a medida provisória pode suspender a eficácia do seu dispositivo. Ou seja, Bela, alguém poderia fazer o favor de arrancar esse cachorro daqui para mim? Tem 10 pessoas que não quer ninguém. professor, Jesus. Fala. então ninguém pode meter o bedelho no chamado, seria isso. Cada um cuida do seu departamento. Cada macaco no seu galho. Do seu galho. Ok? Resumindo, é isso? Veja bem, se a lei complementar tratar de uma matéria reservada a ela, essa lei complementar não poderá ter a sua eficácia suspensa por medida provisória e não poderá ser revogada por lei ordinária. Sim. Seria uma invasão, veja bem, não é uma questão de hierarquia. É uma questão de invasão de competência. Ah, tá. Entendeu, Isabel? Sim, entendi. Não é uma questão de hierarquia. Não é que a lei ordinária não pode tocar na lei complementar porque a lei complementar é superior. Não é. É uma questão de reserva de matéria. Okay? Ela não pode entrar naquela seara. Agora, se a lei complementar tratar de um assunto que não é reservado a ela,
Aí, em tese, essa lei complementar era apenas complementar no aspecto formal. Ela não é complementar no aspecto material. Opa, Então ela é ordinária, acaba sendo ordinária. O Gerald Talib ele fala isso. Ela é material no aspecto formal, ela é lei complementar no aspecto formal, mas ela é lei ordinária no aspecto material. Como ela é lei ordinária no aspecto material, nada impede que uma outra lei ordinária venha revogá-la. Sim. Entendeu, Daniela? Uhum. Entenderam, gente? Então não há que se falar em superioridade, então. Não há que se falar necessariamente. Tá. Porque essa superioridade, Daniele, poderá ocorrer. E eu ia mostrar para vocês hoje, mas eu não quero. Eu acho que já tem muita coisa na cabeça de vocês por hoje. Eu quero parar por aqui. Eu prefiro, na aula que vem, retomar esse assunto com vocês. Entendeu? Dúvidas, gente? Por enquanto, não. Não. É legal esse assunto, né? Uhum. Vou dando uma olhada aqui no site do Supremo. É porque faz você pensar, entendeu? É que faz você pensar, entendeu? É que a gente lê muito sobre que não há hierarquia entre as leis. E não há. Não há? Então tá bom, então, Isabel. Olha esse quadro aqui que está na tela. E não há, professor. Não, olha para o quadro que está na tela. Uhum. Não há hierarquia entre as leis? Sim, há. Aqui há. Aqui há. Mas aqui há, porque eu estou no âmbito da legislação concorrente. Aqui há, não tem nada a ver se é lei complementar ou lei ordinária. Aqui há, porque eu estou no âmbito da legislação concorrente. Entendeu, Isabel? Sim, entendi. Em tese, realmente, não há distinção hierárquica entre leis. Mas na legislação concorrente há. Porque as normas gerais são superiores às leis das demais pessoas políticas. Sim, consegui enxergar isso. Inclusive, é superior até às leis da própria União. Entendeu? Uhum. Sim. Agora eu não sei se eu falo um negocinho para vocês aqui agora, não sei se vai pirar a cabeça de vocês. Pode falar. Vamos lá, né? Estamos aqui já, né? Que ferva, né? Que funde todos os neurônios, né? Ó, vou mostrar a Constituição aqui para vocês, ó. Amor, pode falar um pouquinho mais alto? Mas a Belinha tá quieta agora, professor. Nossa, Belinha. Quem tá aqui do meu lado aqui, ó. Mostra aqui, ó. Mostra para eles. Olha quem tá aqui, ó. Essa que é a Belinha? Esse aqui é o Boloto. Esse não é o Boloto, né, Boloto? Esse daí é quietinho. O Boloto e o pai dele, ó. Não. Dr. Rafael. Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Ó, presta atenção no que eu vou falar agora, hein? Ó. Artigo 24. Aqui, ó. Compete à União, aos Estados, federal e municípios, legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico, tá ok? Uhum. Então, direito urbanístico se insere no rol das matérias sujeitas à legislação concorrente, tá ok? Então, olha só. Fala, Denis. Não, nada, tô digitando só. Então, olha só. A União, em nome da República Federativa do Brasil, vai editar uma norma geral em matéria de direito urbanístico. Tá. Que norma é essa? Vou pôr aqui, ó. Estatuto das Cidades. Tá aqui, ó. Planalto. Regulamenta os artigos 82 da Constituição, estabelece diretrizes gerais de política urbana e dá outras providências. Então, essa lei 10.257, tá? Que é o chamado Estatuto da Cidade,
Ela é uma norma geral em matéria de direito urbanístico, tudo bem? Uhum. Ela é lei complementar ou lei ordinária? É? Gente, presta atenção. Nem todas as normas gerais a Constituição exige lei complementar, tá? Uhum. No caso do direito financeiro, no caso de direito tributário, a Constituição diz que somente lei complementar pode estabelecer normas gerais. Mas no caso do direito urbanístico, a Constituição não diz isso. Estão entendendo? Sim. Então, olha só. Então, veio aqui a lei. Qual que é o número da lei? 10.257. 10.257, de 2001. Isso. Estabeleceu normas gerais em matéria de direito urbanístico, tudo bem? É uma lei Uhum. ordinária. Agora, em Taubaté, foi aprovado um plano diretor. O plano diretor de Taubaté deve obediência a essa lei ordinária ou não deve? O que Deve. vocês acham? Essa lei ordinária é ou não é superior ao plano diretor de Taubaté? Só que, olha só, o plano diretor de Taubaté é uma lei complementar. Complementar. Então, veja que louco, gente. Nossa, Estou que dando louco. exemplo de lei ordinária superior à lei complementar. Nossa, que louco. Aí é para dar nó mesmo. Entendeu? Ó, a União, para instituir o empréstimo compulsório, precisa de lei complementar. Só que esse empréstimo compulsório deve obedecer ao Código Tributário. Aqui eu tenho uma lei ordinária com eficácia de lei complementar sendo superior a uma lei complementar. Então, percebam que não necessariamente uma lei ordinária é superior a uma lei complementar. Eu posso até ter um caso de lei ordinária superior à lei complementar. Tá? Então, essa questão de que se a lei complementar é complementar, então, obrigatoriamente, ela é superior à lei ordinária, esquece isso. Ok? Isso precisa ser analisado caso a caso. O que eu quero que vocês entendam, saiam dessa aula entendendo, é o seguinte. Inicialmente, a doutrina e o Poder Judiciário entendiam que lei complementar jamais poderia ser revogada pela lei ordinária e jamais a medida provisória poderia suspender a eficácia do dispositivo de lei complementar. Esse era o entendimento inicial do Poder Judiciário e da doutrina. Com o passar do tempo, a doutrina evoluiu e o Judiciário evoluiu junto. Então, hoje, o STF entende que uma lei ordinária pode sim revogar um dispositivo de lei complementar, desde que essa lei complementar trate de uma matéria não reservada a ela. E a medida provisória pode sim suspender a eficácia de um dispositivo de lei complementar, desde que a lei complementar trate de uma matéria não reservada a ela. Uhum. Entenderam? Nossa, tá muito barulho, não tá barulho aí para vocês? Não, tá tranquilo. Não, tá de boa. Rafa, pede pra mamãe falar um pouquinho mais alto. Aqui tá atrapalhando um pouco. Tem que falar um pouquinho mais alto. Tá atrapalhando um pouquinho só. Eu ia matar ele. Hoje eu tô arrumando briga logo cedo, né? Eu tô prevendo isso. Ai, Jesus, não. Já não basta a crise política, sanitária, econômica, Agora tem Patrimonial. vai ter a familiar agora. Exatamente. Exatamente. Tudo bem, gente? Então, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Eu tenho aqui em casa o livro do professor José Afonso da Silva, da aplicabilidade das normas. Eu comprei no Sebo, primeira edição. Depois eu comprei no Sebo a 20ª tanta edição. Lá, 20 anos depois ele publicou uma nova edição. Eu tenho as duas. Na primeira edição, ele vai jurar de pé junto que lei complementar é superior à ordinária.
Ele vai jurar de pé junto que uma lei ordinária jamais poderá revogar o dispositivo de lei complementar. Aí, na 20ª edição, ele fala, olha, reformulamos o entendimento que nós tínhamos na primeira edição em função do que dispõe o professor Geraldo Ataliba e José Souto Moro Borges. Ok? Então, houve uma evolução doutrinária. E é interessante que essa evolução doutrinária bateu no judiciário. E o judiciário acolheu. Tudo bem? Tranquilo. Beleza. Alguma dúvida, gente? Por Não, por enquanto. enquanto tá de No boa. momento, não. Tá bom? Então vamos encerrar por aqui, né? Que eu já falei demais por hoje. Falei mais do que eu pensei que eu fosse falar. Já Dê deu uma 11 estudada páginas, já. no livro do professor Vicente Paulo, tá? Dá uma estudada lá. Eu vou voltar nesse assunto semana que vem, porque esse assunto ele é difícil, tá? Ele não é uma coisa simples. E, por favor, exteriorizem aí para os colegas de vocês, tá? A minha preocupação pelo pessoal que eu não vejo por aqui. Eu sempre vejo os mesmos aqui, mas que eles assistam o vídeo lá no canal, que eles não parem de estudar. Eu sei que a situação é difícil, né? Muitas vezes a gente não tem cabeça para estudar, mas a gente tem que fazer um esforço. Porque senão é o conhecimento de vocês, é o futuro de vocês. Tá bom? Aham, tá bom. Beleza, professor. Obrigado, tudo de bom para vocês. Até semana que vem, Valeu, pessoal. professor. Bom Obrigado dia, pela professor. aula. Falou, professor, obrigado. Boa noite. dia, Bom boa dia. Se eu semana. sobreviver, eu volto Boa semana que vem. noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau, valeu, até mais. Tchau, tchau.